Então, boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria estarmos juntos novamente para mais uma tarefa da palestra espírita. O livro é Caminho, Verdade e Vida. A mensagem: o ouro intransferível. Aconselho-te que de mim compre ouro, provado no fogo, para que te enriqueças. Esse versículo está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Sempre vulgares as aquisições do custo fácil. Nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar 1000 recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhes vai às mãos, abusando da posse para sentirem-se depois mais empobrecidos que nunca. A recomendação divina é suficientemente clara. Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo, fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a possibilidade de ascendência legítima, de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. O homem mobilizado pelo homem poderá, sem dúvida, receber volumosos salários. Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos a outrem pelo detentor provisório. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Nossa, bela mensagem, né? Então agora nós vamos diminuir a luz, vamos orar. Vou pedir para a Tânia fazer a nossa prece, Tânia. Fechamos nossos olhos, acalmando o coração, acalmando a mente, para entrarmos em contato com essa equipe espiritual maravilhosa que aqui se encontra, para entrarmos também em contato com nossos anjos de guarda, nosso Mestre Jesus e o nosso Pai. Amigos queridos, estamos aqui mais uma vez, buscando a Tua Palavra, Teus ensinamentos, confiando, Mestre, em Ti, sabendo que aqui nós encontramos o conforto necessário, a palavra amiga, a orientação. Ajuda-nos, Mestre, na nossa caminhada. Nos envolva neste momento com o Seu amor que é infinito.
envolva também a nossa análise, para que ela possa transmitir a sua mensagem aos nossos corações. Gratidão, Mestre, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Que assim seja. Então, as nossas reflexões da noite de hoje vai ser trazida pela nossa irmã Márcia Pinho. Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. A Martinha me pediu para falar sobre a fé. Sobre a fé, mais especificamente sobre a fé humana e a fé divina, que está aqui no Evangelho, no capítulo 19, no item 12. Então, é o capítulo que fala todinho sobre fé, que a fé é essa força poderosa que transporta montanhas, né? Então, para nós entendermos o que é a fé humana e o que é a fé divina, nós precisamos entender o que é a fé, porque o que é a fé, afinal de contas, que a gente tanto fala. Eu tenho fé que isso vai acontecer ou que não vai, tenho fé que as coisas vão melhorar. Mas cada um tem a sua própria ideia a respeito da fé. É algo que nós passamos a nossa vida religiosa com essa palavra, fazendo parte dos conceitos que nós vamos trabalhando, mas afinal, o que é fé? Para entendermos o que é fé, nós temos que pensar, assim, aprofundar um pouco, né? Porque nós já estamos em condições de avançar nesse conceito. Sair um pouco daquela da intuição do que seria fé, né? Cada um tendo a sua própria ideia. Nós temos que pensar no processo de evolução, onde que a fé se coloca, porque não há nada na natureza, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual, que esteja colocado sem um objetivo claro e definido. Então, o nosso processo de evolução na Terra, pelo menos, que a gente conhece, dessa humanidade que nós conhecemos, como nós a conhecemos, como Jesus nos relata, a evolução dessa humanidade se dá através da relação do princípio inteligente com o princípio material, espírito e matéria. Então, o princípio inteligente, ele faz um mergulho no mundo da matéria e começa, então, a partir desse mergulho no mundo material, o seu processo de crescimento na direção da perfeição, vamos dizer assim. Então, nós temos pensado nisso, que esse processo, o mergulho na matéria se dá com o nascimento
E quando transpomos os portais, né, da desencarnação, da morte do corpo, então ingressaríamos no mundo dos espíritos, portanto, no mundo que não teria matéria. É isso que nós aprendemos assim, logo que chegamos na doutrina, porque éramos iniciantes. Então a gente tem esse conceito mesmo, como criança que vai para a escola e aprende aquelas coisas bem simples, como que faz o A, como que faz o B. Só que a gente vai crescendo. Vamos lembrar que Emmanuel, o livro Pensamento e Vida, ele diz que esse livro, ele é uma cartilha para nós. Então nós temos que ler Pensamento e Vida, que é um livro profundo, como crianças que lê uma cartilha. Nós temos que entender isso, é uma cartilha. Tanto que ele fala de departamento da imaginação, departamento disso, é uma cartilha. Nós precisamos aprofundar. Chega um momento que a gente tem que avançar. Então, o que nós vamos vendo? Que esse mergulho na matéria, ele se deu em épocas remotas, que a nossa memória não vai alcançar, né? Quando ainda estávamos na mão do Criador, sujeitos de forma absoluta à lei do determinismo, né? Portanto, quase sem responsabilidade nenhuma, livre-arbítrio ainda. E nós vemos lá, né, em lei de amor, que então no começo só instinto. E nós já estamos falando do princípio inteligente já nessa fase hominal, do reino da humanidade. Estamos falando da mônada espiritual nos outros reinos. Já estamos falando mesmo quando o princípio inteligente ele se individualiza de uma forma que nós não sabemos como esse processo se dá e mergulha então nesse mundo da matéria para fazer o seu processo de evolução já enquanto humanidade. Só que isso, quando nós entramos na matéria, nós não saímos mais. Nós só vamos sair do mundo material quando nos tornarmos espíritos puros. Não é isso que está no livro dos Espíritos? Nós prestarmos atenção, porque lógico que eles vão falar o mundo espiritual. Você desencarna e vai para o mundo espiritual. Mas André Luiz, ele foi para o mundo espiritual? André Luiz levou com ele um corpo doente, com sífilis, com os mesmos problemas que ele tinha, portanto, matéria. Tomou remédio, usava roupa, matéria. Tanto que Nosso Lar foi um livro que ele ficou 25 anos esperando para ser publicado. Porque a Federação Espírita Brasileira ficou preocupada com as revelações que tinham ali. Quando você lê, se você é uma pessoa chega na doutrina espírita e você entrega logo o Nosso Lar para ela, ela se choca. Ué, como é que tem carro, casa, flor, relações conjugais? A relação conjugal em Nosso Lar é estranha, chega a ser escandalosa. Se você imaginar que nós estamos falando de 1930 e poucos, em que, né, o marido convivia com duas esposas, não é? Não está lá? Então, para os nossos conceitos e preconceitos, isso é meio escandaloso mesmo, é que a gente não para pensar. Porque nós temos... aliás, o André Luiz fica escandalizado. Mas, como que fica realmente, né? Uma pessoa que fica viúva, aí tem outra mulher, aí depois ele desencarna e vai para o espiritual e encontra as 2, 3, 4, sabe lá Deus quantas
lá, né? E quantas pessoas nós nos relacionamos em outras encarnações? Então, em verdade, berço e túmulo significa uma relação nossa com a matéria mais densa. Vamos, para a gente ter dar um exemplo, é como se, nós vamos entender isso em termos de velocidade. Aqui na terceira dimensão, que é onde nós estamos, mergulhados, é como se nós estivéssemos andando numa carroça, numa estrada de terra puxada por, né, animais, então aquele gingado. Ao desencarnarmos, nós deixamos a carroça e nós ingressamos numa via expressa, num Fórmula 1. Certo? É mais ou menos isso que ocorre. Na quarta dimensão muda a velocidade. A velocidade muda. Então, mas é matéria igual. Nós ainda estamos tendo experiências no mundo da matéria. E assim vai, quarta dimensão, quinta, né? As várias esferas que a Terra possui. E durante todo esse período, nós estamos vivendo no mundo material. Os espíritos dizem o que é o espírito, né? O espírito é a definição de espírito. Espírito é o princípio inteligente que habita o universo fora do mundo material. Portanto, se estamos no mundo material e estamos, é porque ainda não somos espírito. Nós ainda somos alma. Olha, eu estou aprofundando esse conceito, vocês estão entendendo? Estou aprofundando. Nós ainda somos alma, apesar de estarmos desencarnados. Sem esse corpo, mas nós temos outro corpo. O André Luiz, inclusive, em nosso lar, ele dorme e ele sonha. Só que o corpo dele fica lá. É como se fosse uma cebola. E nós não temos noção do quanto isso acontece. Então, o mundo material, o pouco que nós conhecemos da matéria, nós já queremos achar que conhecemos tudo do mundo espiritual. Nós temos que ter menos arrogância intelectual, né? Para pensar que tem tanta coisa que ainda nos deve ser revelada. A ciência espírita, ela está só começando, né? Então, para nós, né? Lógico. Então, o que acontece? Existem estruturas no mundo material, no mundo da matéria, só que quando eu falo mundo material, não estou falando só da terceira dimensão, vocês estão entendendo? É essa trajetória da pessoa que veio lá como alma primária, precária, selvagem, semi-selvagem, ela vai saindo do instinto, está lá na lei de amor, sai do instinto, aí ela entra no universo das sensações. Aqui nenhum de nós tem sentimentos. A gente fala, tem sentimento. Não tem. O sentimento é um estado já de amor que já superou a fase das sensações. Então, no livro, no Evangelho, ele diz assim, que no princípio era só instinto, então é quando nós estamos na mão do Criador e então nós simplesmente não temos muita responsabilidade ou quase nenhuma sobre os nossos atos. Aí ele diz assim, quanto mais instruído e corrompido, instrução e corrupção, tem sensações, né? Então, a sensação, ela não é ainda o sentimento. Aí ele diz, quando depurado, tem sentimentos. E o ponto culminante do sentimento é o amor. É o máximo.
Portanto, nós ainda vivemos nesse universo sensorial, porque sensação é a relação corpo, é a influência do corpo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós pensamos, nós achamos que nós temos algum controle, por exemplo, sobre os nossos pensamentos. Nós não temos controle nenhum sobre os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles decorrem das nossas sensações, a nossa relação com o corpo. Então, se eu disser assim, olha, para vocês, vou dar um comando, não pensem em limão. É para não pensar em limão, né? Pronto. Eu estou mostrando que nós não temos controle sobre o nosso pensamento. Nós não controlamos. Por quê? Porque existem estruturas que são poderosas e é assim que tem que ser mesmo, para que a gente vá se encaminhando. Quando ele fala, quanto mais corrompido e instruído tem sensações, fala, mas como que o espírito, ele se instrui, ele se corrompe? Essa corrupção aí significa acesso ao livre-arbítrio, é sair da mão do Criador e começar a andar com as suas próprias pernas. É isso, você faz essa ruptura. Não é corrupção do ponto de vista moral, né? Então a gente vai se corrompendo no sentido de que não, agora eu vou andar com as próprias pernas, eu sou eu e tal, e Deus não existe. Começamos com aquelas coisas todas nossas. Então, mas a fé, o que é a fé? Então, nessa estrutura material, nós temos instrumentos que servem para que o princípio inteligente possa crescer, certo? Está mergulhado nessa estrutura toda e então ele precisa de ter ferramentas. Assim, temos uma médica aqui, então nós sabemos que o corpo, por exemplo, tem lá as proteínas, né? Células, elas têm consciência própria. É isso. Eu fico assim encantada quando eu começo a ver como que uma proteína andando, tem perninha, é um negócio. Gente, como é que é aquilo? É uma estrutura. Nós carregamos no nosso corpo 10 quilos mais ou menos de seres que não tem nada a ver conosco, não é isso? 10 quilos de mentes que nós deveríamos comandar, né? Mas como a gente não tem nenhuma unidade, isso, cada um vai para um lado, mas nós deveríamos submeter esses seres que estão sob o nosso comando a um poder central, e nós sabemos que quanto mais nós vamos alinhando, menos doença, menos tal, né? Não é isso? Dessa mesma maneira, exatamente. Então, mas como é que isso funciona? Nós estamos um remédio para cada um para um lugar. Isso é uma estrutura da matéria que está disponível para nós. Da mesma maneira que nós temos essas que já são visíveis, né, os microscópios e tal, tem estruturas, por exemplo, a mente. O que é a mente? A mente é uma estrutura do mundo material ainda. O psiquismo é uma estrutura do mundo material. O psiquismo está envolvido com as nossas sensações. Por isso que a gente adoece psiquicamente. Então, onde está a fé? No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Então, sentimento. A fé, ela é, vamos dizer assim, uma partícula de sentimento, que está, assim como se fosse uma mitocôndria, né? Ali, colocada ali com um objetivo. É um sentimento inato que nós já temos do nosso destino futuro. Por isso que fé, né, é uma capacidade de ver o futuro. Na verdade, não é ver, é sentir o futuro. É isso que está escrito aqui, né? O nosso destino. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe
no seu íntimo, a princípio, em estado latente. Olha como isso é profundo. Vocês viram o que eu falei? E a hora que a gente lê, a gente vê que abre, né? Uma clareira, olha, veja só. Então, a fé é a consciência que o homem tem das suas faculdades, que são imensas, depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, vontade. A vontade é outra estrutura, como se fosse uma proteína lá. A vontade é um organismo próprio, certo? E é interessante, ele diz assim, até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, isso que eu estava falando, pela aquela questão mística, né, que nós temos da fé, uma coisa mística, né? No entanto, a fé é muito mais do que isso. A fé, ela é, vamos colocar isso aqui, ó. Mente, vontade, fé. A fé, ela é o núcleo central da vontade. Ela é querer. O núcleo central da vontade. E a vontade é o núcleo central da mente. Ele diz aqui, ó. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. É como se Jesus só falasse de forma mística, mas ele não estava falando só de forma mística. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais, matéria, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer. A fé é a vontade de querer. Por isso que a fé é o núcleo central da vontade. E a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Schopenhauer, ele diz o seguinte, que a vontade, né? Veja, a vontade está dentro da mente, dentro da nossa mente. Ele diz que a vontade, ela não se submete à lógica. A nossa mente, ela é uma estrutura que trabalha com fazendo relações, né? É uma estrutura que elabora o pensamento, é uma estrutura que nos permite fazer, avaliar, certo? É uma estrutura que trabalha com a lógica. No entanto, a vontade é rebelde à lógica. A vontade não se submete à lógica. Importante saber disso. Porque para a gente entender a fé. A vontade não se submete à lógica, dizia Schopenhauer. Por que eu estou falando isso? Porque se a vontade se submetesse à lógica, nós não teríamos juízes corruptos. Nós não teríamos tribunais corruptos, porque eles têm toda a lógica. Nós não teríamos médicos que usam drogas, que fumam, que bebem além da conta. Por quê? Se a lógica diz que aquilo está errado. Porque uma vez eu fui no médico, estava com asma, cheguei lá, ele era pneumologista, ele estava com massa de cigarro naquele tempo, pessoal. Eu já sou antiga, né? Ele falou, o que a senhora tem? Eu falei, eu mesmo nada, estou indo embora. O que eu vou fazer aqui? Esse médico aqui, né? Então, a vontade não se submete à lógica. A vontade só se submete ao interesse. Por isso Jesus falava,
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Tem um para quê. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia e interesse. Jesus trabalhava com o nosso interesse. Olha, a psicologia de Jesus, né? É amar ao próximo como a si mesmo, fazer o bem para ganhar o reino do céu. Sempre tem uma promessa aí, porque para que a gente tenha um motivo para fazer alguma coisa. Então, por isso que a fé, ela é o núcleo central aqui. Então, se nós não temos um motivo, a nossa fé, ela vai ficando capenga. Vocês entenderam? Então, isso aqui é uma estrutura para a nossa evolução. Elas funcionam desse jeito. A mente, a mente é uma estrutura, como se fosse uma organização, que ela se projeta sobre a realidade posta, né? Então, a mente é que permite ao princípio inteligente usa a mente como um espelho, ela se projeta na realidade e ela leva a realidade para o princípio inteligente. É a mente que faz isso, certo? É a mente que faz isso. O psiquismo, ele trabalha com as nossas sensações. Então, vejam que a fé, ela está na mente, ali onde nós fazemos as nossas conexões. Quando nós conseguimos, então, ter o querer fortalecido por um motivo ou por outro, seja lá qual for, nós conseguimos ter aquilo que Allan Kardec fala, a fé raciocinada, porque ela está na mente. Então, ela é uma estrutura da matéria. E é assim que ela funciona. Então, e é por isso que Jesus falava, vai que a tua fé te a tua fé te curou, a tua fé te por salvou. causa do querer que vem trabalhando aí, aquele querer que faz com que a gente para poder... Exato. E a fé, ela está relacionada com coisas materiais, gente. É com matéria. Então, eu tenho fé que eu vou conseguir que a minha empresa vá para frente e tal. Então, eu tenho um querer, eu tenho um objetivo, eu tenho um interesse. E aí eu vou mobilizar a minha mente. Eu vou usar a estrutura da minha mente, fazer as minhas conexões, porque aí a minha mente vai se jogar sobre a realidade. Eu vou avaliar mercado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E vou chegar a conclusões, e vou saber se eu posso, se eu não posso, se eu devo, se eu não devo. Só que a fé, ela permite uma coisa, além, porque ela é um sentimento. Ela é um sentimento ingênuo, e é algo que nos foi dado pela graça de Deus, ela foi dada para nós. É uma estrutura que o princípio inteligente usa, que Deus deu, falou, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui vai te ajudar. Porque ela já está num nível que é fora da matéria, ela faz a conexão com uma dimensão de sentimento, a dimensão do amor. E só o acesso ao verdadeiro conhecimento só se dá através do amor. Só quem ama verdadeiramente sabe, entendeu? Então, a fé, ela faz essa conexão, então ela permite que você enxergue as pessoas mais enobrecidas. Elas têm uma fé que ninguém consegue entender como que elas tomaram aquelas decisões, porque elas conseguiam enxergar o futuro muito mais do que são os líderes da humanidade, né? Sim, fala. Não, é porque uma vez eu li, eu não sei onde, que fé, eu tinha até escrito, porque eu senti que aquilo era importante, sem entender. Uhum. Fé é, agora eu estou começando a entender você falando aquilo todo. Fé é a vontade disciplinada. Exatamente.
Exatamente, é isso que é a fé, porque ela é o núcleo central da vontade. Então, está escrito aqui, ó. Quantas vezes nós lemos esse texto? É a vontade de querer. Pensa. Mas só que para querer você tem que ter interesse. Por isso que a gente, nas nossas relações humanas, com nossos filhos, tem que ter motivo. Se não tiver motivo, se a criança não tiver motivo, não adianta. A fé não se submete a nada que não seja o interesse. Certo? Então, aí vem, o nosso tema hoje é a fé humana e a fé divina. Qual é a diferença? A diferença são só as dimensões, os seus objetivos. A fé, ela é humana quando o seu objetivo está relacionado com a vida material. É essa fé humana que nos permite caminhar, que nos permite trabalhar, arrumar emprego, fazer esse ou aquele concurso, que tu escolheu isso, aquilo outro. Quer dizer, a depender de como a sua fé está fortalecida e está elaborada, as suas escolhas são cada vez mais acertadas, porque há uma conexão direta da fé com a mente vai estar mais debruçada sobre a realidade e você vai conseguir enxergar cada vez melhor. Então essa é a fé humana, as coisas humanas. A fé divina, eles dizem assim, ó, a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades, as faculdades que nós temos, que é a faculdade, é a função intelectual, a função instintiva, a função sensorial, a função sexual, são funções e que se desdobram, né, em muitos níveis. Então, conforme aplica suas faculdades, a satisfação das necessidades terrenas. Então, nesse caso, ela é humana. Ou das aspirações celestiais e futuras. Então, aí é uma fé divina. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa, se tem fé, porque sente em si, quer dizer, ele sente, é um sentimento, ele sabe. Mas como que tu sabe disso, Márcia? É o que eu sei, né? Então, quando tu arrumou esse filho, tu pensou o quê? Eu não pensei em nada, eu fui indo, né? Fui indo. Então, o homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. Agora, lógico que não é uma fé louca, né? Também sem nenhuma conexão com a realidade, por isso que ela está na mente, tem que ter conexão com a realidade, você não pode também fazer uma coisa tipo nada a ver. Tá entendendo, né? Isso aqui tem que estar alinhadinho. Fé, o querer, a vontade, interesse, mente. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, interesse, a felicidade, né? Interesse, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que se não chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e é divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, porque ela está em nós, ela é um dom de Deus, e nós vamos carregar essa fé em todas as nossas vidas, e cada encarnação ela vai se tornando cada vez mais, vai desabrochando cada vez mais, né? E se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, olha a vontade, por isso que você leu certinho, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. É faculdade do homem, do ser encarnado, não é angélica, é das nossas faculdades.
Então, chegamos a... Não, bem na horinha, né? Chegamos ao final e lembrando, né, que a doutrina espírita é isso mesmo. Quando a gente pensa que já entendeu uma coisa, a gente não entendeu nada, né? Mas então eu espero que eu tenha cumprido minha tarefa, tá, amigo? E que Jesus nos abençoe. Deixa eu levar.